Tô aqui com o Derek. Me fala um pouco sobre a sua expertise, sobre o que é a sua mentoria. Bora lá, Duda, tudo bem? Tudo Na bem? paz? Vamos lá trocar essa ideia. O meu nome é Derek Nodari. Hoje eu sou influencer voltado para foco, produtividade, gestão de tempo, utilização de agenda para a galera ter mais energia e foco ali para poder entregar isso aí de uma maneira mais constante. E quando você começou com a gente, assim, a sua mentoria ela já estava em andamento? Como é que estava? Eu conheço o Gui já faz mais ou menos uns 3 anos. Então eu vim ali conversando com ele e tal, ele tentou me colocar a mentoria, mas eu não estava no momentum, talvez. Uhum. E aí eu tive uma transformação, eu sou do CLT, eu sou engenheiro de produção, depois fiz uma pós-graduação e acabei fazendo essa migração. Yeah. Quando eu migrei, eu tive uma transformação física e do meu estilo de vida. E aí a galera começou a famosa pergunta, né? Como você fez isso? E aí eu comecei a ensinar meio que gratuitamente os meus amigos, conhecidos. E aí eu comecei a criar um método ali e tudo mais, mas eu não tinha nada validado, ainda estava meio cru, não tinha tanto dinheiro para investir, por isso que até o Guilherme no começo, né, tentou me trazer ali, e eu não estava pronto para aquilo. E aí quando eu entrei na mentoria Momentum, eu já estava com o meu método praticamente validado, mas eu precisava de alguns pontos para ajustar e ter coragem de fazer algumas coisas, né? Que foi o que me trouxe aí, né? Que a gente vai trocar essa ideia aqui hoje. Mas eu estava nesse processo de, beleza, tinha validado, já tinha mentoria, mas precisava dar uma escalada ali de uma maneira mais clara. E você já gerava, assim, algum tipo de faturamento antes de começar a mentoria? Tinha, mas era muito baixo. Eu tive eu tinha um caixa quando eu vim do CLT pro digital, que eu tinha uns 12 meses para sobreviver. Então, eu vim com um respiro. Mas eu queimei 80% do meu caixa pessoal porque meu custo de vida se manteve o mesmo. Sim. Tentei reduzir, mas se manteve o mesmo. E aí, inicialmente, o meu faturamento não supria nem o meu custo. Então, eu meio que ficava alguns meses no 0 a 0, alguns meses no prejuízo. Mas eu não tinha custo operacional nem nada. E aí, quando eu entrei na mentoria, eu estava começando a sentir que estava tendo uma qualidade um pouco mais de leads e estava começando a ver que a demanda estava aumentando e o meu preço também já estava, acho que era 997. Era 497, depois eu comecei a bater no 997, ainda estava com algumas dificuldades, mas estava começando a gerar ali quase os 10K em um mês. Legal. Mas antes disso era 3K, 2K no mês, era bem difícil. Top. E qual era o seu maior desafio na época? Na época, primeiro, de você, né, começar com o Gui, era entender como que eu atraía os leads e como que eu ia entregar minha mentoria de uma maneira clara, né? Como que eu ia entregar isso? Como que eu poderia cobrar por isso? Como que eu poderia fazer uma call de vendas? Eu não tinha isso bem claro para mim. Era muito obscuro ainda esse ramo de mentorias. Eu tinha ali, beleza, minha comunicação e tal com a galera no Instagram, tinha uma conexão com a galera, mas eu não tinha essa facilidade de entregar, facilidade de saber. E eu tinha aquela questão de, não, método gravado, a galera não vai querer comprar método gravado, né? E hoje o que mais chega, a galera, não, eu quero método gravado, né? Só quero tirar umas dúvidas com você. Então, a mentoria Momento me trouxe clareza de algumas coisas e coragem de tomar algumas ações ali. Muito bom. E qual é o seu faturamento acumulado hoje? E qual é o seu faturamento mensal? Ó, mensal, de junho para cá, agora tá numa média de 15K. Legal. 12, 15K. Tive meu maior faturamento, só que o meu hoje é orgânico, eu não tenho ainda o tráfego. E o meu faturamento no mês passado foi 27K no orgânico, com custo operacional baixíssimo. Acho que eu tenho 2K de custo hoje, é muito baixo, né? Então, agora que eu vou ligar o tráfego, que estão me empurrando, o Davi tá me empurrando para eu ligar o tráfego. Agora que a brincadeira começa. Exato, só que a galera vê só a parte boa, né? Eu passei pelo limbo, digamos assim, de janeiro até junho, mais ou menos. Em março, Duda, eu faturei R$700. Eu fiz uma cagada na oferta e tal, enfim, né? E agora eu tô ali, aí eu faturei 10 em julho, aí 12 em agosto, 18 em setembro e agora no mês de outubro foi 27K.
Então, estou escalando e acredito no acumulado ali, nesse ano, está uns 80, 90k ali, aproximadamente. Muito bom, muito bom. E em quanto tempo, assim, você retornou o investimento da mentoria? Essa pergunta é apelona demais. A gente sabe que é rápido. Ó, cara, eu vou falar que nem 30 dias não deu, Dudu, acho que 20 dias, Dudu, porque eu já comprei o Guilherme, na verdade até você já me deu um insight de início já, foi aumentar o preço, aí o Guilherme me deu mais uma tacada ali, e aí já se pagou nas primeiras 4, 5 calls que eu fiz, vendi no preço melhor, e aí já se pagou praticamente. E eu lembro, assim, que foi questão de dias, assim, pra você fazer a sua primeira venda, né? Tipo, um ticket já maior. Eu lembro que você botou até no grupo, né? Não, a gente fez a nossa call, aí na mesma semana eu já tive uma call de vendas, que eu tinha aumentado o preço, porque você já tinha me dado uma empurrada, e aí eu já tive venda e já mandei no grupo, já falei, caraca, é isso, entendi, eu precisava da coragem dessa galera, energia. Muito bom. E qual você considera ser o insight mais importante que você teve com a gente? Primeiro é a questão de... Eu falo muito sobre ambiência. Então, o que vocês entregam hoje é a ambiência. Pô, tem call com time de comercial, time de tráfego, com o Gui no Hot City. Então, essa ambiência já traz toda a diferença. E um plano bem claro, a clareza, eu falo muito sobre clareza, um plano claro, a ambiência, você está inserido. O que fez diferença para mim é a confiança de ter alguém te trazendo coragem. Então, quando você se conecta com alguém que já fez aquilo que você quer fazer, ela não te traz só a confiança, beleza, te traz só o conhecimento, mas ela te traz a coragem. Então, quando eu fiz um investimento na mentoria Momentum, eu ganhei coragem. Falei, cara, agora... No dia seguinte, eu já comecei a executar coisas que eu vinha matutando na minha cabeça. Então, acho que a clareza de informações, de saber um caminho claro, a ambiência pela entrega que vocês fazem, porque tem muita conexão com outros mentores, aí você sabe, cara, minha dificuldade é a mesma que a dele. E a coragem de poder aplicar, cara, ir lá e executar o plano. Não existe o mirabolante, é executar o plano. Que aqui você tem a validação de cada etapa, né? Então a gente escuta muito isso, que a pessoa ela valida o que ela já estava fazendo. Então, assim, muitas vezes dá mais coragem para ela continuar. Exatamente, essa validação é uma ótima palavra a ser usada. Bem, e qual foi o momento assim que você percebeu que sua vida mudou por causa das mentorias? Foi quando eu fiz o saque na plataforma e falei, caraca, tô recuperando meu caixa que eu gastei. Porque eu vi umas pessoas falando hoje sobre a questão de ser acumuladoras. Eu sou o tal do acumulador. Eu faço a gestão das minhas finanças hoje, e quando eu tava vendo assim, subia e descia, subia e descia, subia e descia, subia e descia. Agora começou a dar uma margem maior, né? Tanto que eu estou mudando de apartamento, aluguei um apartamento novo agora, me mudo acho que uns 15 dias, né? Fechei agora sexta-feira. Então, quando eu tive essa liberdade de poder tomar algumas decisões que vinha me prendendo, eu falei, caraca, agora eu entendi que as mentorias realmente têm poder. Porque você vê um valor agregado muito alto, você sendo reconhecido ali. Sim. Porque, beleza, a gente tem produtos mais baratos, mas quando você vê, cara, não resolve o seu problema no volume. Né? Você dá acessibilidade para a galera quer se aproximar de você, principalmente quem é influencer. Né? As mentorias não, as mentorias você tem um conhecimento, um método validado, e você só quer entregar resultado para aquelas pessoas, né? E entregando a sua energia. Então foi isso que as mentorias assim, trouxeram. Qual conselho você daria para alguém que está escolhendo um mentor para seguir? Boa, vamos lá. Assim, a gente sempre quando fala de ter alguém para mentorar a gente sempre olha primeiro para a referência, vai lá e visita o perfil, vê o que aquela pessoa gera de movimento. Essa é a primeira coisa que eu olho. É o que essa pessoa gerou de movimento, quem são as pessoas que estão seguindo ela, o que ela tem como valores no perfil dela. Então, eu sempre quando eu vou buscar alguém para me ensinar sobre algo, eu vou para os valores e o que aquela pessoa vive para ver se está de acordo
com o que eu vivo. Então, o primeiro conselho seria o quê? Cara, entra no perfil de alguém e vê se ela gera algum valor para você só de você bater o olho naquele perfil e se os valores dela estão de acordo com os seus. Né? Princípios de estilo de vida, talvez, ou até mesmo de vivência com família, né? Esses valores pilares importantes. Então, eu parto disso, para primeiro eu ter confiança que essa pessoa vai me trazer resultado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria o quê? Olhar o resultado que aquela pessoa gera. O que aquela pessoa gera de resultado. Eu sou aquele cara que gosta de ficar acompanhando por um tempo para depois ir lá e gerar um movimento. Sou meio metódico assim também, igual o Gui. Então, os dois conselhos seria a gente analisar os valores dessa pessoa, né? Acredito para você ganhar confiança nela. E segundo ponto, avaliar os resultados que aquela pessoa traz. E aí você dá essa oportunidade e quebrar um pouco essa mentalidade, tipo, ele só quer me vender. Beleza, tem gente que só quer vender, de fato. Mas quando você está num momento que você precisa gerar algum movimento, cara, é muito importante você ter alguém te orientando para acelerar esse processo e facilitar. Ele é um facilitador. Sim. Então, olhar esses valores e depois dar a oportunidade, né? Ver alguns conteúdos, mandar mensagem, olhar os stories, ficar ali nos espectadores. E depois você vai, ou essa pessoa vai te chamar, ou né, alguma coisa vai acontecer. Mas a primeira coisa é que você tem que gerar esse movimento, né? E olhar para alguém referência para você. E o Gui foi uma grande referência para mim. Eu acompanho ele faz muito tempo e eu vi que ele não parou. Por quê? Normalmente a gente fica muito tempo ali olhando para alguém. Sim. Aí daqui a pouco você vê essa pessoa não tá mais. Apareceu, ela não existe mais. Ou ela não tá tendo resultado. Então, né, a gente gosta de ver quem está crescendo. Sim. Pô, quando a primeira vez que o Gui me abordou, acho que era a mentoria 6D ainda. Sim. E aí, depois, que agora virou a Momentum, né? Então, aí chegou o meu momento de realmente estar com o Gui ali, com a equipe. Mas foi olhando os valores do Gui, olhando o resultado dele. E gerando esse movimento junto com a galera. Muito bom.